starstruck Romeo. Existiu. Shakespeare existiu. Existem pessoas que gostam de polemizar a situação, de dizer que não existiu e tal. Esse tipo de questionamento é recente, tá? Só surgiu séculos depois da morte de Shakespeare, porque o mito já estava consolidado. Então, é muito fácil polemizar em cima de algo que é um ícone, que é um mito, que é uma coisa que está no imaginário de todo mundo. É fácil você criar uma polêmica em cima disso, porque você sabe que vai ter público, que vai dar audiência. Mas a verdade é que não tem fundamento dizer que Shakespeare não existiu. Nós temos em museus da Inglaterra e nos Estados Unidos também diversos documentos que atestam a existência dele. Por exemplo, temos a certidão de batizado em uma paróquia de Stratford-upon-Avon, que foi a cidade onde nasceu, em 1564. Certidão de casamento, registro de nascimento de um casal de gêmeos e de um outro filho depois. Temos um testamento que ele deixou. Inclusive temos também registro de inadimplência no pagamento de impostos em Londres. E outros documentos que atestam que ele viveu compra de propriedade no nome dele em Londres, recibo de pagamento que ele recebeu por performances que ele fez na corte da Inglaterra. E, inclusive, também existem panfletos escritos por contemporâneos, rivais de Shakespeare, comentando e muitas vezes criticando ele e as obras dele. Então, todas essas questões estão aí documentadas, tá? Para atestar que ele existiu. Ele não era uma entidade, um nome comum que as pessoas assinavam dizendo porque não podiam assinar seu nome. Era uma pessoa. Então, fala aí, o que era essa história aí Qual é a história que se diz para polemizar tudo? O que é que se diz para provar, entre aspas, que ele não existiu? Então, várias coisas, porque naquela época as mulheres não poderiam assinar peças, né? Então, muita gente diz que Shakespeare era uma mulher, por exemplo. Ou então que era um nome comum. Então, ele fez tudo só? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, não. Não fez tudo sozinho. Por quê? Ele nasceu em 1564, tá? E nós temos o seguinte, contagem que de 1570 a 1615, que é um ano antes da morte de Shakespeare, nesse período, que são o quê? 45 anos, né? Na Inglaterra, na cidade de Londres, foram registrados mais de 800 títulos de peça. Então, os dramaturgos naquela época não davam conta da demanda de peça que era necessário. Então, era uma prática comum se trabalhar individualmente, em grupos de 2 e em grupos de 3. E Shakespeare não foi exceção. Ele fez colaborações e ele aceitou colaborações. Por que isso acontecia? Porque naquela época não existia museu, não existia concerto, não tinha jornal, não tinha revista. Tá? Então o teatro era extremamente popular, vivia anos realmente dourados. Os teatros comportavam até 2.000 pessoas, tinha ingresso a partir de 1 centavo para ficar em pé na arquibancada, mas estava dentro do teatro, né? Então a demanda era realmente enorme para os dramaturgos darem conta. Tá entendendo? Só para dar uma ideia, Londres naquela época de Shakespeare não tinha nem 200.000 habitantes. Quantas pessoas iam ao teatro por semana? 30.000. Quer dizer, era uma coisa absurda, né? Então, Shakespeare, como seus contemporâneos, trabalhou em colaboração. Por isso que eu digo, ele não fez tudo sozinho. Sempre se busca novas cores, novas formas para recriar Shakespeare hoje. Um caso bem especial que eu acho bacana de compartilhar foi um projeto feito pela Royal Shakespeare Company em 2010, que é uma das companhias mais celebradas do mundo, que foi um projeto que uniu Shakespeare com o Twitter. Então, eles pegaram a peça Romeu e Julieta, pegaram 6 personagens da peça na forma de atores verdadeiros, né, na faixa dos 20 anos de idade, e cada um desses atores criou um perfil no Twitter sendo um personagem diferente, né? E aí, através do Twitter, eles recontaram a história. Então, bloqueava o outro usuário, convidava para um evento utilizando outra coisa, como por exemplo o Facebook, para convidar para um evento público, postava um vídeo do Romeu bêbado no YouTube. Quer dizer, eles fizeram esses personagens nos dias de hoje.
Inclusive, o ódio das famílias Montecchio e Capuleto nessa performance se dá através de um acidente de carro no qual morreu a mãe da Julieta. Então eles realmente colocaram numa linguagem que se comunica com a audiência de hoje, esse público que está na internet. No Brasil, especificamente, Shakespeare está no teatro, na televisão, no cinema, na academia, né, nas universidades. Por exemplo, na televisão, eu lembro duas situações. Uma novela recente, de menos de 10 anos atrás, que foi O Cravo e a Rosa, uma novela da Rede Globo, que tinha como trama básica o quê? A peça A Megera Domada. Então, até os personagens principais eram a Catarina e o Petrúquio, né? Só que era uma megera domada que se passava do conflito da cidade com a roça. E o segundo caso que eu ia falar na televisão brasileira especificamente é a minissérie Som e Fúria, que foi também feita pela Rede Globo e foi ao ar em 2009. Nessa minissérie nós tínhamos um grupo teatral com o André Beltrão, por exemplo, num dos papéis principais, que era um grupo que se ocupava de fazer peças de Shakespeare. Então a minissérie em si intercalava os momentos de ensaio com momentos de performance, com, claro, os conflitos entre as pessoas, né? E mesmo esses conflitos muitas vezes remetiam a situações de peças de Shakespeare. No cinema nacional, para dar um exemplo, tem o filme O Casamento de Romeu versus Julieta. Por que versus? Por quê? A trama básica de um amor entre filhos de famílias rivais é transposta para um tema bem popular no Brasil, que é o futebol. Então era Romeu versus Julieta, porque ao invés de ser Montecchios e Capuletos, nós tínhamos uma família do Corinthians e a outra era, acho que era do Palmeiras. No teatro existem vários grupos que estão fazendo peças de Shakespeare numa versão que vá ser comunicativa para a audiência de hoje no Brasil. Não é apenas colocar o Shakespeare em língua portuguesa, mas é, por exemplo, dar um sotaque nordestino, dar uma visualização de figurino, de cenário que remeta à cultura popular brasileira, por exemplo, né? Então, existem vários grupos, eu acho que eu poderia citar alguns, que têm feito esse tipo de trabalho. Um desses grupos é o Clowns de Shakespeare, que fica em Natal, Rio Grande do Norte, que tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido de uma cara nordestina para Shakespeare. Um outro grupo que foi muito aplaudido, inclusive na Inglaterra, é o Grupo Galpão, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que fez uma performance do Romeu e Julieta, usando elementos de circo, de coisa de rua e tal, e foi um sucesso realmente muito grande nos anos 90. Tem a Companhia Atores de Laura, que fez o Conto do Inverno, sem uma cara muito brasileira, mas especialmente nos momentos cômicos, que seria a segunda parte da peça, né? Abrasileirou um pouco. É difícil explicar um mito, né? Explicar por que virou um ícone tão grande. É difícil. Em parte, por ter feito um repertório tão amplo, né? De poesia lírica, narrativa, épica e dramática. Em parte, por ter feito coisas maravilhosas em termos de linguagem e estilo, né? Mas eu acho que especialmente, tudo isso, mas especialmente em Shakespeare, se diz que ele inventou o ser humano, porque nas peças especialmente, e também nos sonetos, ele aborda uma gama de questões tão subjetivas, em situações tão inusitadas, porém ao mesmo tempo que a gente se reconhece nelas, né? Que simplesmente impressiona, e por isso que Shakespeare hoje ainda é inclusive o dramaturgo mais encenado no mundo inteiro, entendeu? Então assim, é difícil explicar o mito, mas tudo que ele estudou sobre o ser humano e colocou nas suas peças é simplesmente fascinante. And you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize